Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu vou ler um texto aqui para vocês e depois eu vou colocar algumas imagens aí para você acompanhar, tá bom? O texto que eu vou estar lendo está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2, tá bom? Diz bem assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgar, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. Beleza. Agora eu vou pôr algumas imagens aí para vocês, e vocês vão ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Bom, aqui vocês têm: pastor ejaculava na boca das suas fiéis e dizia que era leite sagrado. Veja só o que uma das fiéis disse. Valdeci atuava na Assembleia de Aporé e cometia os crimes no terreno dos fundos da igreja. Uma das vítimas disse que ele as convencia de que Deus só entraria na vida delas pela boca, e por isso elas deixavam ele fazer o que fazia, relata a jovem MR, de 23 anos. Veja só. O próximo aqui: pastor raspa e unge parte íntima de mulheres durante o culto. Próximo, que é muito conhecido: pastor Lucinho Barreto ficou famoso após divulgação de foto onde ele cheira a Bíblia. Veja o que ele falou sobre essa foto aí. Ele diz assim: eu sempre preguei a loucura por Deus. Não fiz nada de caso pensado. Veja o que ele diz. A mensagem é muito simples, essa imagem dele cheirando a Bíblia. Com a força com que você vai para as drogas, inale o que é bom, que é a palavra de Deus. É isso que ele diz, tá? E não poderia ficar de fora, é claro, ele, né, o apóstolo dos apóstolos, Valdemiro Santiago, que prometeu a cura do coronavírus com um feijão de R$1.000, tá bom? Feijão de R$1.000. Ok. Você deve estar perguntando o que esses acontecimentos aí tem a ver com o texto que eu li. Ok, vou te explicar. Provavelmente você já ouviu algumas pessoas dizerem justamente o que está no texto: não julgue para que você não seja julgado. Sempre que alguém vai combater alguma heresia, alguma mentira que está sendo ensinada em alguma denominação por falsos profetas, por aqueles que se julgam e se autoproclamam apóstolos e homens de Deus, sempre que alguém vai dizer você está errado, a maioria das pessoas usa esse versículo aqui, esse texto de Mateus capítulo 7, para dizer não julguem. Nós não podemos julgar, não é papel da igreja julgar, a igreja não pode julgar, porque isso só Deus faz. É sempre essa conversa: a igreja não pode julgar. E como a igreja não pode julgar, o que acontece? As heresias vão sendo tocadas em frente, continuam dentro das igrejas, sendo ensinadas como se fossem verdade. O que acontece? O que vocês viram no que eu mostrei para vocês: homens cometendo absurdos, dizendo que foi Deus que mandou. E como os fiéis são ensinados a seguir seus líderes cegamente e não a Bíblia, como eles são ensinados, educados, doutrinados a jamais contrariar as ordens dos seus pastores, dos seus líderes, sem antes se perguntar: ele está mandando fazer algo certo? Será que o que ele está falando realmente tem respaldo bíblico? Não, pelo contrário. A maioria dos líderes não ensina isso porque quer manter o domínio sobre os membros. Por isso não quer que os membros estudem a Bíblia. Aí as pessoas vão dizer assim: não julguem. Se você falar, você está julgando. Cada um vai prestar conta a Deus. Deixa para lá, não fale não. Você não é juiz, você é igreja, você também é pecador, não pode falar nada. E aí as pessoas se calam, e o que acontece? As mentiras continuam destruindo vidas, e aí acontece tudo isso aí que a gente viu, não é? O pastor raspando parte íntima de uma mulher e ungindo, o outro derramando leite na boca da outra, dizendo que era Deus que mandava e por isso ela ficava por aí mesmo. O outro cheirando a Bíblia, veja só que reverência e respeito com a Bíblia, cheirando ela, comparando ela à droga, né?
porque você vai com tanta força para as drogas, então cheire a Bíblia. Como se não dá para comparar, primeiro que a Bíblia não é vício, ela não é uma droga, Jesus não é droga, Jesus não é um vício, ele é vida, ele liberta, ele não aprisiona ninguém. E aí o Valdemiro, com mais um dos seus truques para ganhar dinheiro da população sem conhecimento bíblico, né? Na pandemia, o que ele faz? Ele tem a genial ideia de vender um feijão que vai curar o coronavírus. Simplesmente barato, R$1.000. Você quer ficar curado do coronavírus, é só comprar o feijão de R$1.000 dele, tá? Então são coisas assim, acontecimentos como esses, né, que me trazem uma revolta, e mais ainda com aqueles que dizem: não, você não pode falar, tem que ficar calado, você não é juiz, não pode julgar ninguém. Posso sim julgar, é claro que eu posso julgar. A Bíblia me dá o direito de julgar, a Bíblia me dá o poder de julgar, sim. Tá? Você que usa esse texto de Mateus 7, você tem que usar o contexto, porque não para só no versículo 2. Eu vou ler de novo o versículo 1, 2, até o versículo de número 5, tá bom? Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julga, será julgado, com a medida com que medir, sereis medido. Aí vem só, versículo 3. E porque, veja só, vês o cisco que está no olho do teu irmão, e deixa de ver o que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando a trave está em teus próprios olhos? Versículo 5. Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu próprio olho, e então vereis ela para tirar o cisco do olho do teu irmão. Vê só. Então, o que é que o contexto diz? Aliás, o que é que o contexto proíbe? O contexto proíbe que eu aponte o erro de alguém, julgue esse alguém de forma inapropriada ou de maneira que eu não tenha moral para falar. Eu estou apontando o erro de alguém, mas eu tenho um erro pior ou igual ao que essa pessoa está cometendo. Nesse caso, eu tenho que me calar. Eu não posso falar, porque eu não tenho moral, eu não tenho autoridade para falar. Mas eu tendo moral e autoridade para falar, eu posso e eu devo combater um erro, uma heresia, um falso ensino. Sim, eu posso. Claro que sempre que eu for apontar, sempre que for ser tratado o erro de alguém, deve ser feito com respeito a uma pessoa, com educação e sempre com a motivação de que essa pessoa entenda que errou e que ela volte ou se arrependa, para que possa então trilhar um caminho certo. É esse o sentido do julgamento que a Bíblia dá sim direito para a igreja. E se você ainda continuar achando que não, que nós não podemos julgar, veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Ele diz assim: para vos envergonhar, o digo. Veja só. Não há entre vós nenhum irmão sábio para que possais julgar entre os irmãos? Paulo diz: eu falo isso para a vergonha de vocês. Não há ninguém sábio que possa julgar, ou seja, que saiba tratar as coisas que estão acontecendo. Então nós podemos sim, nós temos sim o direito sim, de julgar biblicamente, de julgar honestamente e com moral. Nós podemos sim apontar e combater os erros. Se você é desses que diz: não, nós não podemos julgar, nós temos que ficar calado, você está concordando com os erros. E você é o principal culpado por tantos falsos ensinos sendo pregados, porque você defende essas pessoas, você defende os falsos líderes, você defende as heresias, você defende falsos ensinos contra a Bíblia.